Fala, seus losers, winners e amantes da página do site do canal. Tudo que é mais informativo e zero do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem tá falando é o torcedor do Arsenal, Leonardo Sandri, e seja bem-vindo para mais um vídeo do Fute Losers. Em comemoração que o Arsenal até o momento, hoje é sábado de manhã, é o time com a maior invencibilidade da Inglaterra e uma das maiores da Europa. Muitos jogos sem perder, as contratações promissoras rendendo. Pena que vai acabar hoje. Zicou, já era. Porque Acabou. enquanto você estiver assistindo esse vídeo, o Arsenal já vai ter perdido pro Liverpool, sendo humilhado. Mas aproveitando, né? Porque não é sempre que o Arsenal tem uma fase boa, né, Léo? É isso aí, vamos com fé. Mas... Ramsdale. Toda a tristeza do Não torcedor. dá pra falar fé e Arsenal A na mesma confiança frase. no time tá como? Pô, cara, eu queria Ramsdale, eu te amo. mandar um abraço de novo pra Cláudia Sandri aí. Muito obrigado por ter me tratado muito bem aí nos comentários também. Logo chama a gente pra um churrasco aí, que se depender do seu filho não vai rolar, né? Fala, É Bruno. isso, eu estou esperando ansiosamente por esse churrasco, mano, porque o Léo só enrola nós, velho. E é isso, eu espero que também algum fã me note e mande um abraço pra mim, porque... Tá carente? tô Um carente. love para João, está de por volta. favor, de volta essa palhaçadinha aí. E pra vocês verem, eu sou o único com camisa de time raiz, soberano. Os outros são modinhas. Então você é São Paulino? Europeuzinho, lógico, filho, ó. São Paulo até o fim. Seu time ganhou o Choque Rei, né? Infelizmente. Não, mentira, muito bom, cara. Eu nem tava acreditando nisso. Achei que não ia ganhar nunca. Luciano saiu da zica. Graças a Deus. E o Gandula? O que você tem a dizer sobre o Eu Gandula? só sei que estou sarado. É isso. O que você tem a dizer Tá sobre o doente? Gandula? Que quando o Luciano Meu foi sário, pegar... irmão. Ah, Quando o Luciano foi pegar a bola pra fazer aquela comemoração, o Gandula deu um tapa na bola e falou: aqui no Allianz não. O que você achou da atitude do Gandula? Tá no seu direito, mas devia deixar o Luciano fazer a comemoração. Depois né? do jogo ele pegou a bola e comemorou normal. Exato. O que você achou da atitude do Gandula? eu acho que ele tá Bacana. abalado, mano. Você acha que a rivalidade tá dentro do esperado? Um abraço aí pro Gandula também. E a gente tá falando do Palmeiras por quê? Não só porque ele perdeu pro São Paulo, mas porque a gente vai falar da Libertadores Um abraço pro Gandula. e o Palmeiras vai jogar a final contra o Flamengo. Flamengo, que foi o adversário anterior ao São Paulo, e meteu 4. O Palmeiras enfrentou depois e perdeu. Tudo bem que o Palmeiras foi com o time reserva, o Flamengo foi com o time titular. Porém, o Flamengo foi com o time reserva contra o Corinthians. Primeiro tempo com o time reserva foi bem abaixo. Depois da entrada de Michael e Bruno Henrique, o Flamengo amassou. E no último lance, após uma lindíssima jogada de Rodinei, a lenda, que deu uma caneta no Gabriel. Mais uma caneta que o Gabriel toma. O homem que um dia já foi melhor que Danilo, mas hoje em dia não é melhor nem que o Xavier. Ele tomou uma caneta e no último lance Bruno Henrique marca de cabeça. Bruno Henrique que não teve lesão constatada e deve jogar essa final da Liberta. Quem que é o favorito? Você acha que até que ponto vai afetar essa crítica que o Abel foi muito massacrado depois de perder o Choque Rei pro São Paulo? O Renato Gaúcho tá voltando aos amores agora. E desde o começo os dois times foram montanha-russa. Por conta disso, eu acho que não entra favorito na partida. Equilíbrio total. Se eu pudesse falar um palpite, eu falaria empate e decisão nos pênaltis. Se fosse pra escolher um favorito hoje, já vou dar meu palpite ao Flamengo. Mas E se for nos eu pênaltis, não quero principalmente. escolher a palavra favorito, cara. Não quero. Eu acho que se for pros pênaltis, a única coisa que o Flamengo seria a favorecida é porque os palmeirenses batem muito mal. Mas tem Tem o o Diego Everton no Alves gol. também, né, mano? E tem o Diego Alves a seu favor. Mas eu acho só que o Everton ao contrário, atualmente- O Everton tem todo o prestígio debaixo das traves. Mas eu não acho que... Não quero usar a palavra favorito pra esse jogo. Eu acho muito perigoso. Ano passado dava pra falar isso nitidamente. O jogo foi horrível, mas o Palmeiras entrou muito favorito contra o Santos. Mas esse ano não dá. Muito por conta do desequilíbrio que teve nesses últimos tempos aí. Flamengo agora tá sendo endeusado já pelas 2 vitórias recentes. Hoje tem jogo contra o Internacional. Só que antigamente era o Renato Gaúcho totalmente criticado pela torcida. Abel Ferreira estava sendo muito criticado, veio numa sequência ótima de vitórias, aconteceu o que aconteceu nos últimos 2 jogos, já está sendo criticado de novo. Então, por conta desse desequilíbrio, eu não sei o que esperar dessa final e não quero usar a palavra favorito. E o Luiz Adriano, que foi vaiado pela torcida, o único centroavante além do Daverson, que se você fosse o Abel, você não colocaria mais o Luiz Adriano pra jogar, que acabou o clima, coloca o Rony de falso 9, como você Acho que entraria não é em nenhuma campo? questão só do Abel, é da diretoria, né? A diretoria
que preside o Palmeiras tem que conhecer o Palmeiras, saber quando que é o limite. Ele xingou a Já torcida. chegou no momento de acabar o vínculo do Luiz Adriano, infelizmente, porque eu acho ele um jogador muito bom. Só que acho que quando o casamento dá errado, tem que ter a separação. Pra mim, ele é o Pablo do Palmeiras. Não acho, cara. Eu acho Ele é muito bom, ruim falar isso. ele Eu é acho bom. o Luiz Adriano Bom, muito bom. Ele Muito deu. bom. Foi bem na Europa. Eu não consigo ver ele fazendo diferença dentro de campo. Ele- sinceramente. até o Mundial ele fazia a diferença. A gente viu no São Paulo, no seu São Paulo, como o clima pode mudar o desempenho no campo. O Daniel Alves já não tinha clima pra continuar mais. Isso é verdade. Acho que a questão do Luiz Adriano é a mesma coisa. Ótimo jogador, mas não vai render mais no Palmeiras. É tchau. Tchau e benção. Não dá mais o Luiz Adriano no Palmeiras, infelizmente, porque ele tem muito potencial. E pra você, João, quem leva essa final? Eu vou de Flamengo, mas vai ser um jogo bem, assim, acirrado. Eu vejo porque são duas ótimas equipes, muito bem preparadas, chegaram com muito mérito na final. Vai ser, pra mim, um toma lá da cá. Mas ainda o Flamengo, eu acho que, eu não sei porquê, mas essa última final, o Palmeiras era favorito porque pegou um time do Santos meio... Que ninguém esperava que ia estar na final. Entende? E agora o Flamengo vai ter... o embate vai ser pau a pau, vai ser os dois juntos ali, vamos dizer assim, no mesmo nível, mas acho que vai sobressair o Flamengo não sei, pela qualidade do constância. elenco, talvez. Individual. Pode ser que sim, porque Mas os dois elencos só que aí são os dois bons, né? elencos são muito bons individualmente. Eu acho que Rafael o Palmeiras Veiga, ele tem Mais Everton, equilibrado. um equilíbrio não tem muito como. maior. Não tem nenhum que destoa mais que os outros. Já o do Flamengo, você pode dizer sim que são estrelas. Com certeza, certo? com certeza. Mas do Flamengo, do Palmeiras é muito bom e muito equilibrado. Vai ser muito acirrado, mas eu ainda vou de Flamengo. Brunão? Mano, vai ser um jogão, velho. Tipo, acho que pra mim é o jogo do ano, querendo ou não. Tipo, Os dois últimos campeões da Libertadores. Exatamente. E, tipo, os dois melhores times do país. E o que tirando Galo, ganhar, com certeza. e o que ganhar se iguala com São Paulo, Grêmio e Santos como o maior vencedor do país na competição. Eu acho que vai pros pênaltis, eu tô sentindo isso. Vai ser um empate com gols e vai pros pênaltis. Mas vai de Flamengo, eu vou de Flamengo, mano. Nossa Então- editora aqui tá comemorando, porque a gente já zicou. Parabéns ao Palmeiras aí que Então, Parabéns ao campeão. Palmeiras, dessa campeão da vez Libertadores. eu vou ser o do contra porque eu acho que dá Palmeiras. Ninguém tira esse título do Flamengo. Eu acho que dá Palmeiras por conta tanto do... Porque eu acho que assim, futebol é como se fosse um filme. E é o roteiro perfeito. O Flamengo tá idolatrado, depois o Renato cai, agora ele volta pra graça da torcida. O Abel fala, calma, eu tenho um plano. Tá sendo muito criticado porque todo mundo fala que não tá entendendo o plano dele. Chega na final da Libertadores. Renato Gaúcho que subiu, volta pra terra e o Abel Ferreira mostra que ele realmente tinha um plano. Fora que Abel Ferreira, comparado ao Renato Gaúcho, 27 vezes melhor. Renato Gaúcho é um engraçado? Se técnico você fala totalmente isso, ilimitado. Há 5 meses atrás você é linchado de um jeito, hoje em dia é totalmente Renato plausível você Gaúcho, falar isso. Renato Gaúcho é um técnico totalmente ilimitado. Ele é um técnico que consegue extrair a técnica do time, com certeza. Mas a tática, você vê o Flamengo jogando, é o time inteiro indo pro ataque. Se tomar um contra-ataque como tomou contra o Furacão, foi eliminado. Claro que pegando um jogo contra o São Paulo que você mete 4-0, um jogo que você vai saindo goleando, é isso que a torcida gosta de ver, mas não tem aspecto tático. E o Palmeiras, o que sobra é tática. Eu acho que por isso que dá pra colocar sim o Palmeiras como campeão. Eu vou de Flamengo, mas não é nada ridículo falar que o Palmeiras pode levar. Eu por vejo, conta disso eu que vejo o ela mesmo falou. cenário de quando era antes da Supercopa do Brasil. Os dois times favoritaços, mas por algum fator decisivo, pode ser decidido das estrelas do time de se sobressair em campo, o Flamengo ainda leva, velho. Eu não sei porquê, mas eu sinto Imagina isso. o Renato botando o time inteiro pro ataque e o Dudu dando um lançamento pro Rony nas costas da marcação. É muito provável, porque Pô, na época, o jogo na tá época muito era aberto. outro técnico. É muito em aberto, gente. Tipo, literalmente não tem como prever o que vai acontecer. Porque os dois times vêm bem, tá ligado? Vai ser um jogão. Mas eu ainda acho que o Flamengo leva o favoritismo. Tipo, eu gosto muito da dupla de ataque do Flamengo. A e zaga foi do bem Flamengo já é um pouquinho... O Rodrigo Caio a gente não sabe se joga porque ele ganhou o apelido de zagueiro de vidro. O Davi Luiz É. também ainda tá se... E parece Mas que com o fica Renato muito bem. piorou. Eu não Mas entendo. é um ponto que a gente cita desde o começo da Libertadores. O Flamengo vai ter muita dificuldade com essa defesa. E a defesa do Flamengo é muito frágil. Tomou sufoco pra Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, já estava rebaixado. Chapecoense deitou e rolou na defesa do Flamengo com o time titular. Então é um dos pontos que se o Palmeiras aproveitar, ele vai levar vantagem, porque a defesa do Flamengo é muito frágil. Se o jogo estiver lá na frente, o Flamengo tiver com a bola, é confortável pra eles. Só que, se o ponto do Flamengo é ruim com a defesa, é o contraponto do Palmeiras, porque a defesa é muito sólida. Muito boa, muito boa.
que você pode falar que é frágil ali são as laterais, que de vez em quando mostram inconstância. Só que é um ponto muito forte do Palmeiras, a defesa, que é um ponto ruim do Flamengo. O problema só do Palmeiras é ficar atento com essa jogada aérea do Flamengo. O Bruno Henrique é o jogador que tem maior impulsão no país. E o ponto fraco do Palmeiras vem sendo a jogada aérea, que vem tomando muitos gols. O Abel foi até criticado, disse que está treinando. Mas, palpite, placar. Quanto vai ser o jogo? Se o Michael tiver em campo, esquece. 3x0. Se ele tá feio... 3x0 e... Ele não pode tomar banho, ele não pode passar um perfume, o cara tem que estar estragado. Se ele tiver em campo, esquece. Mandar um disfarça lá a sintonia sem nada como. Tem que ir ridículo, ele tem que ir zoado. Michael e Selena Gomez estão namorando, é verdade? Eu fiquei sabendo disso aí também, mano. Me falaram, minhas Faustão, fontes. F Faustão. Mas eu também acho, vai ser 1x1 e nos pênaltis da Flamengo. Eu tô com o Bruno, eu acho que vai ser um empate ali, não sai mais de 3 gols no jogo, eu acho, sabe? Acho que o jogo é muito equilibrado, mano. Eu tô entre 1x0 e 2x1 também. Eu não acho que também vai sair mais de 3 gols. Mas se for 3x0, vai ficar muito E pra feio. final da Sula hoje? Pra final da Sula que já vai ter saído. Então, mas quando você é tiver bom. Bragabu, tô torcendo pro Bragabu. Eu também torcendo pro Bragabu. Exatamente. Pra mim vai ser 3x1 Bragabu. 2x0 Bragabu. Nos cobrem. Eu comecei a gostar muito do futebol do interior e de time pequeno. Só que o Bragantino tá se tornando um time maço, né? Eu gosto muito do Atlético, eu não sei agora. Eu vou de Atlético, só pra discordar. Red Bull, mano. Enfim, mas seguindo na onda da glória eterna. É só pra gente ser zoado depois só. Na onda da Glória Eterna, o Renato Gaúcho, por exemplo, no final do Grêmio, na última época do Grêmio, ele mudou totalmente o estilo de jogo, ele jogava num time totalmente retrancado no contra-ataque. Chegou na final da Copa do Brasil, por exemplo, ao enfrentar o São Paulo na semifinal, que na época o São Paulo era mais time que o Grêmio, vinha sendo o líder do brasileiro, o Renato fechou totalmente a casinha, bateu o jogo inteiro, no contra-ataque fez o gol e chegou na final contra o Palmeiras, que na época não jogava também tão retrancado. Então, são dois opostos se você pegar, por exemplo, a Supercopa do Brasil para agora, talvez. Até porque o técnico era outro, era o Rogério Ceni ainda na época. Então, vai ser um jogo equilibrado. E eu quero ouvir de vocês da Libertadores. Vocês sabem quem é o atual artilheiro da Copa Libertadores? Hulk. Eu acho que é o Hulk, não? Ele tá escondido embaixo da mesa aqui, ó. Quem que é? Gabigol. Gabriel Barbosa tem 10 gols. Caraca. Curiosamente, eu até separei os 5 primeiros melhores marcadores são brasileiros. Pra você ver como a gente foi Surpreendentemente. soberano esse ano, né? Gabigol, 10 gols. Nos últimos 2 anos. Nos né? últimos Sabe anos, quem, na você verdade, sabe quem né? que são os dois vice-artilheiros? 19, 20, 21? Sim, porque eu vi aí, não vou falar. É o Hulk e o Fred. O Fred do Fluminense é o vice-artilheiro da Libertadores. Depois vem Bruno Henrique com 6 e o Rony com 6 gols também. Então, mostra como o Flamengo que tem o melhor ataque, o segundo melhor ataque é o do próprio Palmeiras e o terceiro melhor ataque é o do Galo já eliminado. Então, vamos pegar um pouquinho a trajetória das duas equipes. Pô, mas não é por nada, se o Gabriel decide essa Libertadores, igual ele fez em 2019, Ele já é ele pode ídolo, fazer né? o que ele bem entender no Flamengo, velho. Ah, quem vai ser o Pinola dessa geração? Vai ser o Luan? Capaz. É capaz. Não, É porque o capaz. Pinola tinha crédito, o Luan não tem. Ah, o Luan vem jogando bem recentemente. Mas se você for perguntar... A alguém gente que podia eles tirariam perguntar pra um tranquilamente torcedor, do time, né? Eles tirariam o Luan. É mais fácil. Confiante no Luan? Negativo. Certo. Iria de Renan no lugar dele? Ou de Kusevich? Acho que o Renan ainda é muito. Hoje o Jogar uma Kusevich final. eu acho que ele Então tá seria de mais Kusevich e Iria de Gustavo Leão Gomes. mesmo, iria de Leão. próximo. Nossa. O Palmeiras, É bom, é esse risco que eu quero correr. o Palmeiras que por ser o atual campeão começou no grupo A, enfrentou Defensa e Justiça, Independiente e Universitário. Ele só perdeu o último jogo, que foi pro Defensa e Justiça. Carrasco dos brasileiros. Que depois, se eu não me engano, os dois se enfrentaram no verdadeiro. mata-mata. Não foi isso? Os dois se enfrentaram no mata-mata. Não, o Defensa e Justiça perdeu pro Flamengo, que é o rival do Palmeiras no mata-mata. O Flamengo, ele caiu no grupo G, Bem complicado. com o Rogério Ceni de técnico, e ele passou com 3 vitórias e 3 empates. Ele venceu o Vélez, o LDU e o La Calera uma vez e empatou uma vez com cada um. Aí o caminho da jornada, muito se falou, tentando descredibilizar, quase não consigo falar essa palavra, o Palmeiras na última Glória Eterna, que foi o caminho fácil. O do Flamengo então foi mais fácil ainda dessa vez. Por quê?
Ele enfrentou o Defensa e Justiça, que é um time limitado. Ninguém esperava que o Crespo fosse levar ele a ser campeão da Sul. E o Crespo já tinha saído, estava no São Paulo. Enfrentou o Olímpia, que na minha opinião, eu falei isso desde a fase de grupos, é o time mais fraco do mata-mata da Libertadores. Só se classificou porque fez uma goleada histórica. Só porque eu botei fé no Olímpia. Depois Verdade. ele enfrentou o Barcelona do Equador, que vinha bem, mas é um time limitado. E agora enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras já não. O Palmeiras enfrentou a Católica e passou apertado da Católica. Enfrentou o São Paulo, que foi a primeira vez na história que o Palmeiras eliminou o São Paulo numa Libertadores. Enfrentou o Galo, que era o time até o momento mais completo. E passou pelo gol fora. E agora vai enfrentar o poderoso Mengão Malvadão. E aí a gente tem que ver quem vocês acham que será o vencedor. Porque, bem, Não, combinou a frase que você fez agora, que você... Mengão malvado. Eu queria citar um ponto que tá a favor do Palmeiras também, que a gente já falou em alguns outros vídeos, é a tradição do Palmeiras. Eu acho que mesmo se o Flamengo se sagrar campeão, ainda não vai ter mais tradição que o Palmeiras na Libertadores. Eu acho que mesmo o São Paulo tendo 3 títulos, o Palmeiras é o time mais tradicional é o com mais vitórias. da competição. Então acho que esse estilo copeiro do Palmeiras pode trazer bons frutos. Pra mim, o Grêmio e o Palmeiras no Brasil são os times mais copeiros. E eu acho que o Palmeiras leva vantagem por ter essa casca internacionalmente falando. Já é a 6ª final e pode vir a ser o 3º título. Você vai falar, mas o Flamengo ele tá na 3ª final e pode conquistar o 3º título. É um aproveitamento muito melhor. Só que o Palmeiras sempre se mostrou muito constante. Então, por mais que o Flamengo hoje tenha um elenco melhor, mais qualificado para ganhar, ao meu ver, o Palmeiras tem mais tradição. E claro que numa final de Libertadores isso conta muito, muito. E quem ganhar a Libertadores vai ter chance com o Chelsea no Mundial? Não. Aí é outra história, né? Aí, Difícil. aí depois a gente vê isso aí. Então tá, pra encerrar esse vídeo, os 3 foram de Flamengo, eu fui de Palmeiras. Vamos escalar as equipes como vocês acham que devem entrar, começando então pelo favorito pra vocês, o Flamengo. Você queria acrescentar alguma coisa antes? Não, no final do vídeo eu acrescento. Então, Flamengo, Diego Alves, Diego Alves. Davi Luiz e Rodrigo Caio, se tiver à disposição. Isla ou Mateuzinho? Eu iria de Mateuzinho. Mateuzinho vem E bem. Felipe Luiz, Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta. Esse que é o perigo. Vocês tirariam o Michael? Eu tiraria o Everton Ribeiro. Mas, cara, ele não tira o Everton Ribeiro nem ferrando. Eu acho que é mais capaz dele não colocar É o mais Arrascaeta capaz de ele de colocar titular. o Michael no segundo tempo. Eu tinha acho. visto vários É provável jornalistas. isso. Ou ele tira, do jeito que ele é louco, ele tira o Andreas colocarem- Pereira e bota o time pra frente. É o que eu acho que ele vai fazer. colocarem É o que eu acho que ele vai fazer. O Misha no lugar do Arrascaeta, mas eu acho que o Arrascaeta é... Sei lá, ele é fora da Pra mim, caixinha o total, indispensável mano. é Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eu Certo? iria de Eu- Michael, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol. Everton Ribeiro, ele é o líder do elenco, mas Ele não bola vem ele bem, tá mano. o que tá jogando mano, mesmo. ele não vem bem. Não acho que ele tiraria. O que eu faria é jogar com. É tirar o Andrés. Ou E jogar também- com um marcador Isso, só. Ele, jogar pode, só com ele Arão. pode vir com Jogar só com Não é perigoso contra um time tão fechado como o Palmeiras? o Misha pro segundo tempo, mano. Eu acho que o Andrés Pereira é o cara da marcação que não vai fazer tanta diferença nesse ponto. O que o Palmeiras vai aproveitar são as laterais. Aí ele manda o Bruno Henrique e o Michael ficarem Eu acho que recompondo. o Everton Ribeiro ele também pode fazer uma questão de marcação bem. Ele Por mais começou que como lateral a Por mais carreira. que ele hoje em dia jogue mais avançado do que o próprio Arrascaeta, eu acho que ele poderia desempenhar essa função normalmente. Mas Não se ele acho colocasse, tipo, o Michael pra entrar no segundo tempo, tipo, pra quando tipo, o time do Palmeiras estivesse mais cansado. Eu acho que hoje é um tiro no pé dele. Não, O Michael é o melhor do time. Ele não pode tirar. E o Michael Não, tá eu caindo acho- pela é esquerda. que eu- Mas é eu o acho que que vai- é isso que vai vai acontecer. acontecer. Eu não não gostaria é por de nada. ver isso. A dupla de ataque ali, Bruno Henrique e Gabigol, E o não Michael- tem como Michael mexer não- ali, E o mano. Michael tá caindo pela esquerda também. É. Se, de repente, se o Renato escala ele pela direita pra não sacrificar um sistema de jogo, talvez ele pode acabar ofuscando esse momento do Michael. Então, escalação do Palmeiras. O Everton, Luan e Gustavo Gomes na zaga? Ou vocês iriam de 3 zagueiros? Variação? Não. Eu manteria o que tá acontecendo. Luan- Só que o Luan me passa muito. Seria de Kusevich, então. Talvez. Veio do Vasco, né? O Luan não é confiável. Eu iria de Luan e Gustavo Gomes. E vocês? A ilha de Luan e Gustavo Gomes também. Apesar Vamos eu de não- Luan, vai. de eu não gostar do Luan nem um pouco. Não, gostar... Entre, é Piquerez muito forte. entre Piquerez e Jorge, eu não imaginei que ia chegar nesse ponto. Mas Hoje sem o Piquerez. dúvida nenhuma o Piquerez. O que o Jorge jogou no Choque Rei. Não é nem pela questão do Jorge, é pelo Piquerez que tá muito bem.
titular da seleção uruguaia, que não tá bem também. Oscar Tabares caiu, mas novo desempregado, vai ficar no asilo agora. Tá andando de Pô, o Uruguai boleta não vai já. pra Copa não, mano. Não vai. Não vai, também acho que não. E na lateral direita, Marcos Rocha? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Ou de repente um Gabriel Menino? Consolidado. Acho que Marcos. Não vai jogar? Não vai jogar. Olha a informação. Informação ao vivo. Quentinha. Gabriel Menino de lateral, talvez? Eu acho que ele vai jogar de Então... Ou ele muda pra 3 zagueiros pra botar um ala? Mesmo se for o Mike, eu acho que o Gabriel Menino rende mais. O Mike é horrível, cara. Eu iria de Danilo, de volante. Eu iria de Gabriel. Você iria de Felipe Melo no time titular? Gabriel faria Pô, deu certo contra o Galo, né? Sim. Felipe Deu Melo titular? certíssimo contra o Galo. Eu iria então de... O passe do Felipe é muito bom. Eu iria de Danilo e Felipe Ainda mais Melo. se for pra segurar o meio de campo do Flamengo. Danilo e Felipe Melo. Opa. Aí vem a questão. Assim como tem que encaixar o Michael, como que o Abel vai escalar Scarpa e Veiga sem tirar o Dudu e o Veiga, Rony? eu acho que... o Rony, acho que na Libertadores é muito complicado de tirar. E o Dudu é Dá pra o fazer, dono do cara, time. É o Dudu jogar pela ponta esquerda, o Scarpa pela ponta direita e entrar com o Rony de centroavante. Perde. O Rony perde. Mas dá pra fazer um falso 9, por exemplo, pra confundir a defesa do Flamengo, que é muito frágil. Mas eu acho que é possível, assim, jogar com o Scarpa e o Rafael Veiga, já que ele tem dois marcadores muito bons. Eu iria na 4-2-2-2, aquela que é os dois meias armadores mais abertos. O Veiga numa ponta e o Scarpa pela direita. E aí uma dupla de ataque que não são atacantes, que é o Dudu Maravilha, e o é Rony. isso. Seria uma boa. Um fica, o outro corre e faz o facão. Depois o outro faz o facão e o Você outro vai ser o fica. novo técnico do Palmeiras. Não, Sabe, Se né? quiser, o Ícaro Análises, que foi contratado pelo Brasiliense, se algum clube quiser me contratar, estou aceitando. Então, dado essas escalações, O cara vai largar o Putiluzers. bate, pronto. O Everton, Diego Alves. O Everton. O Everton. O Everton. Rapidão. Everton. Zaga, Rodrigo Caio ou Luan? Rodrigo Caio. Davi Luiz ou Gustavo Gustavo Gomes? Gomes? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. O editor vai colocando aqui a nossa seleção. Lateral esquerdo, Piquerez ou Felipe Luiz? Felipe Luiz. Piquerez. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz ganhou. Lateral direita, vamos colocar o Gabriel Menino? Sim. Gabriel Menino contra Mateuzinho. Mateuzinho. Volante, Danilo ou Pô, Arão? nem votei. Mas eu iria de Mateuzinho. Eu, Arão, Danilo ou mano. Arão? Eu gosto muito do Arão, mano. Eu vou de Danilo. Eu vou de Arão. Eu gosto muito do Arão, mano. Arão. Tem um ódio contra o Danilo nesse canal. Felipe Melo ou Andreas Pereira? Acho que são posições diferentes. Eu acho que valeria mais colocar o Felipe Melo com o Arão. E o Danilo com o Andreas Pereira? Sim. O Danilo, ele tem muito mais liberdade pra avançar que o Melo. Então tá Então, bom. vamos Felipe trocar, Melo ou então. Arão? Arão. Felipe Melo. Eu vou de Felipe Melo. Editor. Mano. Editor! O cara tá trajado ali. Andreas Pereira ou Danilo? Danilo, agora eu vou de Danilo. Danilo. Pelo ponto que acho que o Andrés Pereira é aquele jogador que não rendeu na Europa e aqui ele é monstro. Aqui ele é um craque. É o Gabigol Não tô da vida. questionando a qualidade dele. Só que o Danilo eu acho que poderia render lá fora. Cara, parando pra pensar agora, eu não sei nem porque eu votei no Arão. Falar a verdade. Então vamos agora do meia armador. Vamos colocar o que é certeza que vai jogar, que é o Veiga. Veiga contra Arrascaeta. Aí é Pensando muito que a aí não Arrascaeta vai dá, né, jogar. bicho? Veiga e Arrascaeta. O Veiga é muito bom, mas eu vou de Arrascaeta. Arrasca é o melhor do Brasil. Não dá, velho. O Arrascaeta. O Rafael Veiga é muito O bom. Arrascaeta mas é um dos melhores meias armadores que já teve na história do futebol brasileiro. Mas eu vou de Veiga só porque o Arrascaeta já ganhou, porque como o Arrascaeta volta de lesão e o Veiga já tá brilhando. Everton Ribeiro ou Scarpa? Eu vou de Scarpa. Hoje Hoje Scarpa. não, Scarpa. Hoje Pra Scarpa. final, Scarpa. Mas... O Ribeiro, ele construiu muito... Se o Everton eu acho que é Ribeiro uma tiver temporada inspirado... muito boa do Scarpa. E uma temporada muito ruim do Ribeiro. Mas história... Dudu ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. Dudu. Bruno Henrique. Bruno Pela Henrique. liderança, Essa é o muito Dudu. difícil. Bruno Henrique. Essa é muito difícil. Ô, aquele maluco, quando ele pega pra Quem correr... é mais velho. decisivo? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Quem construiu mais coisas na carreira? O Dudu. Dudu. Dudu muito fez o gol difícil. da classificação É muito pra difícil. final. Muito difícil, cara. Eu me abstenho. Me abstenho. Bruno Então, Henrique, o mano. Bruno Henrique ganhou, porque os dois votaram no Bruno Henrique. Rony ou Gabigol? Mano, Eu não gosto muito do Gabigol, mas eu vou não ter gosto que eu não ir gosto- de Eu Gabigol. não gosto do Rony, mano. Tipo, eu... Sei lá, não... Gabigol, eu acho ele Gabigol, não que Gabigol. ele E seja- Abel Ferreira ou Renato Gabigol. Gaúcho? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Abel Ferreira. Renatinho.
Então- seu Então nosso time ficou o Everton, Rodrigo Caio e Gustavo Gomes, Felipe Luiz. Felipe Luiz e Mateuzinho, Felipe Melo, Danilo, Arrascaeta, Bruno Henrique. Bruno Henrique, ganhou o Everton Ribeiro ou o Scarpa? Scarpa, ganhou o Scarpa E o Gabigol. e a Gabigol na frente. Então 6-6, pau a pau. Uma final muito equilibrada e Como dissemos. a gente vai ver no próximo sábado quem Posso leva. só deixar meu ponto? Eu sei que isso aqui não vai ter reflexo nenhum. Obrigado. Não vai ter reflexo nenhum, mas eu queria dar minha opinião quanto a isso. A gente viu alguns meses atrás aí que vazaram alguns áudios da torcida do Flamengo, dizendo que ia ter baderna no Uruguai. Ia ter bagunça, ia ter arma, ia ter roubo, ia ter, assim, coisas que a gente não compactua com futebol. A gente acha que dá pra ter uma festa muito bonita sem ter massacre, sem ter roubo, sem ter bagunça. A bagunça tem que ser num bom sentido, cara. Eu tava fazendo alguns trabalhos aí pra coisas minhas, assim, e aí eu vi a história da tragédia de Heysel, em 1985, entre Liverpool e Juventus da Itália, quando os hooligans da Inglaterra, eles invadiram o estádio e acabaram com o jogo. Então, assim, o que eu vejo dessa postura da torcida do Flamengo? Querendo acabar com o futebol como acabaram na Inglaterra. Hoje, infelizmente, na Inglaterra, você tem que assistir o jogo sentado, você não pode fazer a festa. Hoje é basicamente um teatro, que você assiste e não faz festa. Se a gente seguir nesse caminho aí de acontecer o que aconteceu no jogo do Grêmio, que eles invadiram o estádio e quebraram a cabine do VAR, se acontecer isso que vai acontecer no Uruguai, que eles estão falando que vai acontecer, por exemplo, proibiram de levar criança, entendeu? Criticaram os pais que queriam levar crianças ao estádio. Imagina, você é flamenguista, você tem o sonho de levar seu filho ao estádio e não Final pode de porque Libertadores. a torcida proibiu porque vai ter A bagunça. sua própria A torcida. sua própria Imagina, a torcida proibir porque vai ter bagunça, vai ter coisa feia que a criança não pode ver. Não, desculpa, Leozão, mas a Conmebol já não gosta da gente, já é algo explícito pra mim, tipo, que favorece os times da América Latina, menos a gente. Uma atitude dessa vai fazer a gente passar mais raiva contra eles em várias situações, mano. Torcida organizada tem que acabar. O que Pra eu mim tô é isso. dizendo é que Não, assim... eu entendo o que você quis dizer, mas é mais um ponto, entendeu? Tipo, é algo que a gente vai acabar sofrendo a mais por isso. Não, entendeu? então, mas isso quem tá construindo de ruim é a gente. Exatamente. Se a gente... eu acho que assim, não vai ter reflexo nenhum, mas a gente, se continuar com esses passos, a gente tá caminhando... Se continuar com essas atitudes, estamos caminhando a passos largos a virar uma torcida da Inglaterra. Daqui a pouco vão proibir tantas coisas no futebol que a gente vai continuar assistindo o jogo sentado ou de casa. Então, tipo assim, se alguém ver esse vídeo aí e tiver indo pro Uruguai, cara, assista o jogo e apoie seu time, mas nada mais que isso, porque senão a gente vai acabar perdendo até isso que é o pouco que a gente tem hoje. Protesto e demonstração de afeto é válida, desde que durante o jogo, como a torcida do Palmeiras fez na classificação, por exemplo, no jogo contra o Galo, ou na derrota do Flamengo contra o São Paulo, ou que o Flamengo fez, seja nas vitórias recentes do Corinthians e São Paulo, ou na eliminação contra o Flamengo. Dentro disso, isso é futebol. Fora, aí já é crime. Torcedor Então, de verdade torce, né? É isso, e ponto. muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Senta o dedo nesse dedo, se inscreve no canal e Fute Losers. Até a próxima. Vai São Paulo.